Agora é tempo de conversarmos sobre a Escritura, é tempo de refletirmos a respeito da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para a leitura muito atenta do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, leremos a passagem que compreende os versos 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar? Senhor querido, nós estamos na Tua presença nessa manhã para render-Te glória, render-Te adoração, para tributar ao Senhor o nosso serviço. Ó Pai, imploramos para que o Senhor encontre nesse espaço, na manhã desse dia, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Também rogamos-te, ó Deus, a graça de sermos uma audiência receptiva à Tua palavra, ou seja, nossa oração é para que o Senhor fale ao nosso coração. Nossa súplica é para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, porque muitas vezes a gente até gostaria de entender o Teu conselho, a Tua vontade, mas a gente não dá conta. E nós assumimos nesse momento que precisamos do Senhor para isso, para iluminar o nosso coração e para nos auxiliar a compreendermos a Tua vontade e a Tua palavra para as nossas vidas. Nos auxilie e nos habilite para isso. É a nossa oração, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. No calendário presbiteriano, comemora-se no próximo dia 12 de outubro, o Dia da Criança Presbiteriana. E é por isso que eu gostaria de tratar com vocês a respeito dessa passagem tão bonita que nós encontramos nos Evangelhos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que muitas vezes nós, adultos, exigimos um comportamento muito adulto das crianças. Muitas vezes nós, adultos, exigimos que as crianças se comportem como adultos. No entanto, no texto lido, Jesus Cristo ensina-nos justamente o contrário. No texto que lemos, os adultos devem se comportar como crianças. Jesus Cristo foi bastante claro quando afirmou no verso 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança, o que acontece com essa pessoa que não recebe o reino de Deus como uma criança? O que Jesus Cristo diz? De maneira nenhuma entrará nele. Jesus Cristo é muito claro e, ao mesmo tempo, exigente. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não vai entrar nesse reino. Bem, para compreendermos essa passagem, é razoável, é oportuno compreendermos algumas características do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero, nesse momento, tratar com vocês a respeito de algumas características do Evangelho de Jesus segundo Marcos
que, se forem assimiladas por nós, concorrerão para que a gente possa conhecer mais e melhor esse texto. A primeira característica é a vivacidade. O Evangelho de Marcos é chamado por alguns de Evangelho da ação. Nos 11 primeiros capítulos, nós encontramos o relato de milagres em todos eles. O relato de Marcos é vivo e ele é recheado de ação. A segunda grande característica desse evangelho que temos em nossas mãos nessa manhã é a ordem. Todo o material apresentado pelo evangelista Marcos é muito bem organizado, arranjado, disposto de forma coerente, com o grande objetivo de oferecer a nós, leitores, uma exposição bastante coesa e razoável do ministério e da atividade de Jesus, o Cristo. A terceira grande característica desse evangelho é a brevidade. Encontramos no Evangelho de Marcos apenas 16 capítulos, todavia, essa brevidade não é resultado de superficialidade, não é resultado de falta de assunto, mas sim de seleção proposital. O evangelista Marcos selecionou o seu material, dando prioridade e ênfase à questão da proclamação do Evangelho. A passagem lida registra que, certo dia, um grupo de adultos compareceu diante de Jesus Cristo, e o grande objetivo desses adultos era levar suas crianças a fim de que Jesus Cristo as abençoasse. Todavia, o texto participa-nos de que os discípulos de Jesus repreenderam a iniciativa desses adultos. Os discípulos de Jesus desaprovaram a atitude desses adultos que queriam que suas crianças fossem abençoadas por Jesus. O resultado é que aqueles que repreenderam os discípulos de Jesus foram, logo depois disso, repreendidos pelo próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo queria sim abençoar aquelas crianças. Se considerarmos o mundo narrativo do Evangelho de Marcos, temos muitos motivos para desconfiarmos de que a situação da criança palestinense do século I era bastante difícil e precária. Onde nós encontramos as crianças no Evangelho de Marcos? Sempre em situações de doença e opressão. Encontramos Marcos referindo-se a crianças no relato da filha do chefe da sinagoga, na situação da filha da mulher Ciro-fenícia, capítulo 7, e também na situação daquele menino surdo e mudo e possesso, descrito no capítulo 9. Ou seja, esse retrato narrativo parece apontar para um significado social. Marcos compreendia que as crianças estavam em perigo na sua sociedade, de modo que elas precisavam, sim, serem protegidas pelos adultos. A beleza dessa passagem bíblica é que Jesus Cristo estava caminhando para a cruz. A beleza da passagem reside no fato de que Jesus Cristo, em questão de dias, seria traído e entregue por um de seus discípulos e aceitaria de bom grado o sacrifício que lhe seria exigido, uma vez que esse era o preço da sua e da minha salvação. Jesus marchava para a cruz, Jesus marchava para o Calvário, Jesus marchava para o Gólgota, e no meio disso Jesus Cristo tem tempo na sua agenda e espaço no seu coração para interagir com essas crianças que estavam em risco naquela sociedade. O exemplo de Jesus Cristo constrange os adultos da contemporaneidade, e eu me incluo aqui, porque não raras vezes nós não temos, ou achamos que não temos, tempo para as crianças, pois temos muitas coisas mais importantes para fazer. O evangelista Marcos mostra diferentes comportamentos
de diferentes grupos em relação ao público infanto-juvenil. O primeiro grupo quer aproximar as crianças de Jesus. O segundo grupo quer afastar as crianças de Jesus. E, finalmente, Marcos registra a ação sempre acolhedora, abençoadora e didática de nosso Senhor Jesus Cristo. 4 palavrinhas podem nos ajudar a compreender essa passagem. E as palavras são aproximar, afastar, acolher e abençoar. A partir dessas palavras, a gente vai ter condições de compreender um pouco mais e melhor essa perícope, esse texto. O primeiro grupo apresentado pelo evangelista Marcos é composto por pessoas que querem, que desejam aproximar as crianças de Jesus. A palavra grega traduzida por crianças comunica a ideia, refere-se à fase da primeira infância até o período da pré-adolescência, isto é, as crianças que foram naquele dia levadas para Jesus eram crianças de colo e também crianças já na fase da pré-adolescência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós que nós devemos falar de Jesus para o bebê, sim, para o bebê que a gente imagina que não entende nada. A gente deve falar de Jesus para ele. E a gente também deve falar de Jesus para o pré-adolescente, para o adolescente. Afinal de contas, nunca é inoportuno falarmos a respeito de Jesus Cristo. Devemos facilitar o acesso das crianças a Jesus. Aquele grupo não considerava as crianças insignificantes, nem achavam que elas pudessem ficar longe de Jesus Cristo. Isso é muito importante, eu chamo a atenção de vocês para a beleza do texto. Aquele grupo compreendia que as crianças não podiam ficar longe de Jesus. Parece-me que hoje muitos pais pensam que não existe muito problema ficar longe de Jesus. Era costume naquela época os pais trazerem seus filhos aos rabinos para que eles orassem por elas. E esse primeiro grupo traz seus filhos para serem abençoados pelo grande mestre Jesus Cristo. As crianças podem e devem sim ser trazidas a Jesus. Na cultura greco-romana, as crianças não eram muito valorizadas. No entanto, no reino de Deus, elas são importantes, elas devem sempre ser acolhidas. E elas não são apenas acolhidas, elas são tratadas como modelo para os demais que querem entrar no reino de Deus. Não deixe as crianças esperar, não espere o mais tarde. Não conte com o mais tarde. A criança nasce e é natural que ela faça barulho, que ela chore. E aí a pessoa pensa, mais tarde eu vou levar ela para a igreja. Mais tarde, quando ela não atrapalhar. E aí passam-se alguns anos, a criança continua peralta, mais tarde eu vou levar ela, quando ela começar a se comportar. E o mais tarde nunca chega. Não conte com o mais tarde. A hora é agora. Meus irmãos, aproxime as crianças de Jesus. Aliás, deseje sempre aproximar qualquer pessoa de Jesus. Essa deve ser a nossa meta, a ambição crente, a ambição santa do crente. Eu quero aproximar as pessoas de Jesus. Segunda palavrinha que nos ajuda a compreender o texto é a palavra afastar. O primeiro grupo deseja aproximar as crianças de Jesus. O segundo grupo deseja afastá-las. Alguns adultos trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse. No entanto, esses adultos foram severamente repreendidos pelos discípulos de Jesus. Em vez deles aproximarem, eles afastam as pessoas de Jesus.
Jesus está comprometido sempre com abrangência, com acolhimento, e os seus discípulos insistem em exclusividade. Você já pensou na razão pela qual os discípulos tentaram impedir o acesso dessas crianças a Jesus? É porque os discípulos achavam que Jesus tinha coisa mais importante para fazer. Eles achavam que Jesus deveria atender um outro grupo. O verbo grego empregado aqui comunica a ideia de uma ação contínua e repetitiva. Em outras palavras, os discípulos de Jesus agiram com preconceito. E Jesus não tolera, não suporta quando acontece isso dentro da igreja. Afinal de contas, a igreja deve sempre acolher em vez de excluir. Nós podemos impedir as crianças de irem a Jesus de diversas formas. Em primeiro lugar, impedimos uma criança de ir a Jesus quando deixamos de ensiná-la a palavra de Deus. Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a infância. É o que lemos em 2 Timóteo, no seu capítulo 3. Sabe o que é mais importante para uma criança? Não é a melhor escola, não é o melhor curso de natação, não é o melhor convênio médico, não é o melhor brinquedo. A coisa mais importante para uma criança é a instrução na palavra do Senhor. Quero lembrá-los aqui do pronunciamento que a Escritura faz acerca de si mesma. No Salmo 119, no verso 105, lemos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Os meus filhos ainda têm medo de dormir no escuro. Lá em casa, uma lâmpada sempre precisa estar acesa, ou a do banheiro, ou a do corredor. E eu penso que eles têm algum medo do escuro ainda, porque eles sabem, como todas as crianças sabem, que existe sim muito a que se temer na escuridão. A gente tenta tirar esse medo das crianças, mas existe sim muito perigo na escuridão. Ora, se a palavra de Deus é luz, deixar de dar isso para os filhos significa deixar o filho, deixar a criança no escuro. Existe sim muito o que se temer na escuridão. Naturalmente, vocês me entenderam que estou falando aqui de forma metafórica. Existe sim muito perigo na escuridão, e as crianças sabem disso. Não deixe o seu filho no escuro. Ensine a palavra de Deus, ore com ele, por ele. Leia a Escritura. Frequente a igreja. Todas essas atividades irão auxiliar e vão abençoar a vida da sua criança. Quero lembrar os pais presentes aqui da ordem que o próprio Deus, por meio de sua palavra, nos deu. A ordem do próprio Deus para os pais é aquela que encontramos em Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A sua principal responsabilidade como pai, preste atenção nisso, por favor. A sua principal função como pai não é fazer seus filhos felizes, mas ensinar a Escritura para eles. De acordo com o texto de Paulo, apóstolo, é responsabilidade dos pais criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A grande responsabilidade dos pais é ensinarem os filhos no caminho do Senhor, não fazê-los felizes. Eu amo ver meus filhos felizes.
mas devo amar ainda mais, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Semanas atrás eu estava bastante chateado, admito. Fiquei alimentando pensamentos do tipo: puxa, que pena que eu não consigo pagar aquele curso para os meus filhos. Que pena que eu não consigo comprar o Nintendo Switch, meu filho ainda joga o Wii de 12 anos atrás. Que pena que eu não consigo oferecer mais opções de entretenimento para os meus filhos, e fiquei afundando em autocomiseração, em autopiedade e em autojustificação. Que pena que eu não ofereço isso, não ofereço aquilo. E aí eu fiz um aconselhamento, e enquanto conversava com a pessoa, no final do aconselhamento houve um momento de oração. Eu orei pela pessoa e a pessoa orou por mim. E nessa oração, esse nosso irmão, muito querido, falou o seguinte: Senhor, muito obrigado pela família do pastor, abençoe a gestação da Raquel, e que essa criança que vai nascer, já te dou graças porque ela vai nascer num lar cristão. Obrigado pelo privilégio que essa criança tem de nascer em um lar cristão. E enquanto ele orava, sabe quando acende aquela luzinha? Eu não consigo oferecer todas as coisas. Tampouco ofereço de forma adequada a instrução na palavra do Senhor. Sempre tenho que ser melhorado. Mas é isso que é mais importante. Não é entretenimento. Não é escola. Não é brinquedo. Mas sim instrução na palavra do Senhor. Meus irmãos, impedimos uma criança de ir a Jesus quando deixamos de dar exemplo para elas. Escandalizar uma criança e servir de tropeço configura-se como um pecado de consequências graves, gravíssimas, aliás. É o que encontramos aqui no verso 24. E nós ensinamos as crianças não apenas com palavras, mas sobretudo com o nosso exemplo. Em terceiro lugar, nós impedimos uma criança de ir a Jesus quando julgamos que ela não merece a nossa maior atenção. E, finalmente, impedimos uma criança de ir a Jesus quando essa criança não recebe o nosso amor. E eu me recordei aqui do meu colega, saudoso, reverendo Gustavo Lima, pastor do nosso presbitério, falecido no último mês de junho. Reverendo Gustavo, no início do seu ministério, foi pastor de juventude da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. E ele disse para mim certa vez: Thales, olha, eu aconselhei muitos jovens daquela igreja, e nunca nenhum jovem chegou para mim e disse: pastor, meu pai é pobre. Ninguém nunca reclamou do pai ser pobre, mas muitos compareciam diante dele dizendo: pastor, meu pai não me ama. Ou minha mãe, não me sinto amado pelos meus pais. Ele disse: nunca ouvi ninguém reclamando do pai ou da mãe ser pobre, mas já ouvi muitas pessoas queixando-se de não se sentirem amadas por seus pais. Você impede uma criança de ir a Jesus se não a ama efetivamente. Terceira e quarta palavras: acolher e abençoar. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Jesus Cristo deu atenção para os leprosos, para os enfermos, para os publicanos, para os gentios, e agora dá atenção para as crianças. Jesus ensina-nos aqui a preciosa lição do acolhimento e da inclusão. Jesus se interessa por aqueles que os demais consideram desinteressantes. Em primeiro lugar, nesse trabalho de acolhimento, Jesus Cristo toma as crianças nos braços. Essa
é a ênfase, esse é o registro do evangelista Marcos. Jesus Cristo toma as crianças nos braços. E imagine a cena. Eu imagino Jesus fazendo isso com pausa, com paciência e com satisfação, porque a gente tem condições, sim, de discernir se o outro está satisfeito na interação conosco ou não. Não é verdade? A gente consegue discernir esse tipo de coisa. A falta de interesse é uma coisa difícil de ser dissimulada e fingida. E eu imagino aqui Jesus Cristo completamente absorvido e interessado naquela interação com as crianças. Imagino nosso Senhor passando a mão no cabelinho de cada uma, tomando as crianças pelos braços, abraçando elas, abençoando elas, tocando elas. E, gente, não existe coisa mais importante nessa vida do que o toque de Jesus, porque o toque de Jesus faz toda a diferença. Em segundo lugar, Jesus Cristo impõe as mãos sobre as crianças, Jesus ora por elas, Jesus as considera importantes e, finalmente, o evangelista Marcos registra que Jesus Cristo as abençoou. Jesus via as crianças como filhos da promessa, como herança de Deus, como alvos do seu amor e como exemplo para aqueles que pretendem ingressar no reino de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, falando em entrar no reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo afirmou aquilo que lemos no versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que significa receber o reino como uma criança? Seria o convite de Jesus para tornar-se uma criança apenas um exemplo exagerado, apenas um exemplo hiperbólico de uma inversão de status? É muito raro encontrarmos um adulto que queira tornar-se uma criança. Ao tomar uma criança como exemplo, Jesus Cristo não tem em mente as imaginações românticas que nós, adultos, temos da infância, mesmo porque o reino de Deus não será herdado por adultos infantilizados. E, infelizmente, a sociedade contemporânea está recheada de adultos infantilizados que não amadureceram e que resistem ao processo de maturidade. Os discípulos, no capítulo 9, no texto que nós lemos, discutiam entre si sobre quem era o maior, e essa é uma conversa típica de adulto. No meio dessa criança, o que fez Jesus? Tomou uma criança e disse: vocês precisam ser como ela. Tornar-se criança é viver liberto da tirania da vaidade, da busca insana pela autorrealização. É viver liberto da necessidade infantil de ser sempre reconhecido e admirado. Tornar-se como uma criança é experimentar a alegria de viver para aquele que nos criou e agradá-lo. É isso que significa tornar-se uma criança. Eu quero encerrar essa breve reflexão compartilhando com vocês um pensamento muito, mas muito precioso e bonito que veio do teólogo britânico Chesterton. Admito que tenho falado dele com certa frequência nas últimas semanas, porque concluí a leitura de um livro escrito por ele meses atrás. Acompanhe comigo o pensamento do teólogo. Por terem vitalidade abundante, por estarem com uma disposição ardente e livre, as crianças querem coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem: faz de novo. E a pessoa adulta faz de novo até que esteja quase morta. E quem é pai de criança sabe disso, né? Quantas vezes você não assistiu o filme Carros? Quantas vezes você não assistiu o filme Divertidamente? Quantas vezes você não assistiu o Rei Leão? As crianças sempre querem a mesma coisa. E Chesterton prossegue.
É possível que Deus diga todas as manhãs: faz de novo para o sol, e todas as noites: faz de novo para a lua. Pode não ser uma necessidade automática que torne todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente e nunca tenha se cansado de criá-las. Pode ser que o Eterno tenha... Pode ser que Ele tenha o eterno apetite da infância, porque nós pecamos e envelhecemos. E nesse sentido, o nosso Pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser uma mera recorrência, pode ser um bis teatral. Meus irmãos, devemos valorizar as nossas crianças, orar por elas, com elas, e termos sempre a compreensão de que quem não se tornar como uma criança, ou seja, quem não ser humilde de verdade, esse indivíduo não herdará o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.